Muito bem, gente. Então, hoje nós temos o primeiro encontro, né, do roteiro. O roteiro esse que começa, então, como integral, Jesus, Evangelho, Luz da Psicologia Profunda. Hoje vamos trabalhar, então, o item 1, o homem integral, e focar basicamente na introdução do livro Homem Integral e no capítulo 16, Jesus, Homem Integral, do Refletindo a Alma. Tá? Eu queria começar nos ocupando, mais ou menos, com a introdução do Homem Integral. Tá? Essa introdução é interessante, porque Joana vai nos propor a pensar o conceito de homem, né? A dimensão do que é o conceito de homem, e, ao mesmo tempo, a questão que envolve a ideia do que seja um homem integral. Né? Vamos começar a pensar um pouquinho isso. Né? Qual é o conceito e noção de homem que geralmente se tem, em termos gerais, pela psicologia, pela sociologia, alguém, e acrescentando aí a visão espírita em cima disso. Alguém tem alguma ideia? Bem, vamos lá. Gio, quer colocar? Boa noite a todos. Eu não sei se eu Boa noite. compreendi bem a pergunta, mas quando falo em homem integral, eu associo muito ao homem de bem. Teria alguma associação? Que a gente... No momento, a gente não está vendo o homem integral, a ideia de homem geral, mas sim, homem integral, a gente pode pensar no nome de bem, mas vamos ver o conceito de homem de maneira geral, né? Como é que a gente pode pensar esse conceito, né? Porque é um conceito bem genérico, né? E importante, básico, né? Aqui todos nós formamos parte dessa condição humana que nos pertence, né? Inês? Em, a ver si entendí. La pregunta es de qué se trata ser un hombre integral, ¿cierto? Não o homem integral, o homem em Eso. geral. Depois a gente vai ver a Eh, ideia de homem integral. Primeiro, a ideia de homem como um Sim. todo. Ah, yes. Eu falo muy poco portugués, más entiendo bien. El hombre integral habla de este ser que tiene que ver con esta parte psíquica, emocional, espiritual que somos, con toda nuestra forma física de la vivencia terrenal que nos toca en este momento. Y habla también de esta integración de todo este ser que conlleva a ser un ser pleno en el futuro. O sea, somos un ser pleno, pero no en nuestra máxima expresión. Muito bem. Mais alguém? Giza, tu tinha levantado a mão? Por favor, Giza. Tinha, sim, assim, a noção de homem, né? Primeiro, Joana até coloca aqui para gente que é um ser racional, né? Bom, primeiramente mesmo que é um animal, um mamífero, que aí se distingue por ser racional. Aí tem as várias correntes filosóficas, né? Que vai tentando estudar e entender o que é o homem realmente, e a partir do momento, então, que esse animal, no processo evolutivo, adquiriu a consciência, né? Então é considerado como humano, né? Porque sabe discernir bem o mal, já começa com as primeiras noções da moral, e assim por aí afora, né? Várias correntes filosóficas, do racionalismo, etc.
O Descartes também, com a ideia do homem, Sócrates, para Platão já começa com o ser espiritual, né? Ser imortal, aquela ideia. E assim afora. Alguns assim vê mais a parte material do ser humano, e aí já tem a corrente que já vê, né, a parte espiritual e essa evolução espiritual moral, né? Até o espiritismo como, então, o ser imortal, né? Que é o homem. Assim, bem por cima, assim, mais ou menos. Muito bem. Olímpia? Boa noite, Gelson. Então, para mim, de uma maneira geral, sem me deter na introdução aqui do livro, né, da Joana, do Homem Integral, no senso comum é aquele homem que ele tem que trabalhar, ele tem que produzir, né? Ele tem que estar inserido dentro de uma sociedade, de cuidar da família, né? Então, é nesse contexto que, no geral, sem falar de uma conexão com uma corrente filosófica, né, espiritualista, tirando essa parte, é essa noção, né, geral que o homem tem, né, esse homem que vem desde a época das cavernas, né, que vem construindo, como a benfeitora coloca, né, nesse seu processo antro sociopsicológico, né, e agora, milênios bem pouco, ele começa a adquirir a razão, né, e perceber que tem algo mais, né, tem um plus para ele cuidar desse ser que é um viajante eterno, né, rumo à conquista de uma plenitude relativa, como a benfeitora coloca. Mas para mim é isso, o senso comum é esse, né? Ok. Eu sou Li? Oi, boa noite. Então, quando a Olímpia começou a falar, eu pensei, meu Deus, é isso mesmo que eu estava pensando, porque existem as religiões, né? Então, veio aquela coisa de que o homem cometeu o pecado original, e daí ele foi obrigado a trabalhar, a se sustentar e a lutar por si, né? Ao longo dos eivos. E então, isso para mim é uma ideia assim, do homem, sabe? Mas também a ideia de que se fez em religiões, né, por não compreender, é que o homem é feito à imagem de Deus. Então ficou dessa forma, mas ninguém conseguia compreender exatamente, explicar o que significaria isso, porque ninguém viu a Deus, né? Bom, agora eu não quero me estender mais, mas é mais ou menos isso que um pouco do que a Olímpia também fala. Joseph? Olá, Gilson. Eu diria que homem integral é aquele que já atingiu o equilíbrio entre eu e ego, esse equilíbrio entre ânima e ânimos. É homem equilibrado perfeitamente, é modelo Jesus, homem perfeito, integral, né? Que veio à Terra. Muito bem. Então, vamos começar então a partir do homem em geral para chegar então a esse homem integral que é Jesus, né, José? Joana, ela começa falando desse ser, é o ser humano, a partir dessa dimensão biológica, né? Então, a primeira noção de homem é que o homem é parte da natureza, né? Ele é natureza. Então, Joana está trazendo essa ideia, que é uma ideia que está inserida em diversas concepções, né, filosóficas, psicológicas e sociais. O homem é a natureza, ele não é um ser à parte da natureza. Ele é a natureza, mesmo que o homem às vezes se comporta, né, comporte como um ser que está fora da natureza, que quer controlar, manipular, determinar a natureza, mas ele também é a natureza. Ele também está sob as leis da natureza e todo o seu processo de vida diz respeito a essa integração com a natureza como um todo. Então, ela vai partir dessa ideia, né? Então, o ser humano ele faz parte de uma dimensão maior que a natureza. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto do conceito e noção de homem é que ele é incompleto, né? A ideia do vir a ser, que é uma noção que é muito presente na psicanálise, na psicologia. O que nos move é a falta, né? Ou seja, o homem é um ser incompleto, movido por uma ânsia. Essa falta nos constitui, né? A gente não está ainda inteiro, a gente não está ainda completo, a gente não está ainda, de uma certa maneira, fechado. Então, esse vir a ser representa essa natureza que está em processo de quê? Do ponto de vista espiritual, de evolução, né? Então, em favor desse processo que é essa busca de perfeição, está ligado a essa figura do Cristo que o Joseph falou, né? De uma certa maneira, nós, humanos, somos ainda uma natureza, e uma natureza imperfeita que se move pela falta. Bom, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que esse vir a ser e essa falta que nos constitui fala de um homem que deseja. Então, um terceiro aspecto que a psicologia trabalha em relação à ideia de homem é que o ser humano é um ser desejante, deseja, ou seja, a gente é movido por impulsos ligados ao desejo ou da proposta do Jung numa busca de significado, né? Nós somos sustentados a nossa caminhada em prol de um anseio que nos move, está ligado ao desejo, mas que, de uma certa maneira, para Jung, esse consulto psicológico que sustenta a nossa vida é a busca de um significado. E o quarto aspecto, nessa ideia geral de homem, nessa noção de homem, é a ideia que nós somos um ser criativo, né? Então, a criatividade é inerente, de uma certa maneira, à nossa natureza. E a nossa essência, né, o nosso self, no nosso inconsciente, esteja buscando novas possibilidades. Assim como a vida, ela sempre oferece novos caminhos, novas possibilidades, e está sempre se renovando dentro de nós, na ideia de self, né, nessa regência do self, existe sempre um movimento de tentativa de saída. Mesmo num processo neurótico, mesmo no círculo neurótico, onde está repetindo padrões, né? Sempre existe, mesmo ali, tentativas do inconsciente de buscar novas saídas e possibilidades criativas em relação ao nosso caminho. Tá? Então, essa é a noção, então, de homem, né? Ou seja, ele é parte da natureza, ele é um vir a ser, ou seja, ele não está completo ainda, ele está em transformação. Ele é um ser que se move na busca de um sentido, então ele é movido por um desejo, e ele é um ser criativo. Existe uma força criativa autocurativa dentro de cada um de nós. Então, a partir dessa ideia que a gente está trazendo e que Joana vai sinalizando, de uma certa maneira, aqui na introdução do Homem Integral, ela vai trazendo, então, a proposta de estudar, né, esse homem, que, na verdade, é o Espírito Eterno, né, trazendo essa ideia de complementar isso, né, na noção espírita, de buscar um comportamento idealista, ou seja, nós nos movemos em favor de um ideal, de uma finalidade da existência. Isso Jung também vai dizer. O homem ele é movido
por um impulso teleológico. Esse é o termo que a gente usa em psicologia. Telos é um fim último. Então, existe uma direção que nos move. Essa proposta, um comportamento filosófico idealista, que a benfeitora nos coloca, é porque, de uma certa maneira, a finalidade última da existência é chegar na perfeição, né? E aí a Joana traz, junto com isso, a ideia da imortalidade, né? E a ideia da reencarnação, para poder entender esse processo todo, né? Que nós, como espíritas, já sabemos, dessa dinâmica, então, da vida enquanto movimento e da vida enquanto processo interno, né? Em favor dessa realidade final, desse sentido maior e final, que é justamente essa busca da plenitude, da perfeição, né? Então, de uma certa maneira, na medida que a gente vai estudar o homem, e nesse roteiro a gente tem essa análise do homem a partir da luz do Evangelho e do Espiritismo, é óbvio, né, que nós estamos como figura exemplar a imagem, né, a presença, né, de Jesus em toda a sua manifestação e o legado, então, que ele deixou para nós em termos de sabedoria, de caminho, de exemplo, e assim por diante, né? Então, esse amadurecimento emocional, né, essa proposta de um caminho desse homem que não está pleno ainda, que está construindo, mas que tem dentro de si uma força organizadora, autorreguladora, né? Então, existe uma força autorreguladora do self, que busca impulsionar o nosso processo interno em favor dessa caminhada, para que, nesse processo, diz a benfeitora, né, de busca de equilíbrio, de amadurecimento psicológico, emocional, a gente tendo, então, o parâmetro de Jesus como esse homem integral de todos os... Aí está chegando, então, a ideia de homem integral. A gente sai da ideia de um homem mediano, né, medíocre, né? Ou seja, um homem ainda em transformação, para esse caminho em favor do homem integral representado por Jesus, né? Então, a gente tem 4 bases da psicologia de Joana, né? 2 trazida pela psicologia transpessoal e por Jung, a ideia de Deus e do amor, né? Que isso já está na psicologia de modo geral, né? O Jung e outros terapeutas vão falar, né, da base de uma dimensão espiritual, né, de uma dimensão religiosa, da experiência transpessoal, transcendental do divino. Há várias correntes da psicologia vai falando do homem que é relacional e do amor como algo que sustenta. Na primeira carta de Freud a Jung, ele vai dizer no final da carta para Jung, sabe, né, Jung, que na verdade o que cura é o amor. Então, isso é uma palavra, é um relato do Freud nas primeiras cartas que ele trocou com Jung, né? E aí vários autores vão falar da importância do afeto, né, como condição fundamental para a superação dos conflitos, da dor e assim por diante. Então, isso são elementos que já estão presentes na psicologia, né? Mas o que Joana vem trazer de significativo para complementar é a ideia da imortalidade e da reencarnação. Então, no livro, que a gente não vai se ocupar aqui, Momentos de Consciência, no capítulo 1, ela vai trabalhar essas 3 dimensões como uma dimensão arquetípica, universal, da sustentação e evolução do homem. É a ideia de Deus, a ideia da imortalidade e a ideia do amor, da relação com o próximo, da caridade. Tá? Esses 3 elementos, esses 3 eixos, né,
e a Joana vai explicar como é que eles vão se apresentando na evolução do homem ao longo da sua caminhada espiritual, né? E como isso vai sendo fundamental e necessário na construção da consciência e da civilização humana. Tá? Então, a psicologia que Joana propõe, essa psicologia espírita, vai ter a noção de Deus, de imortalidade, a noção de relacionamento amoroso, né? E, dentro desse processo, a ideia de reencarnação. Né? Tudo isso, então, em favor da busca do ser integral. Né? Bom, agora, juntando essa noção de homem geral com essa ideia de homem integral, já trouxeram alguns elementos para a gente pensar. Né? Então, quando a gente fala em algo integral, né, o que a gente quer dizer com isso, né, gente? Algo integral é aquilo que se apresenta na sua totalidade. Uma noção de integral é aquilo que se apresenta na sua totalidade, ou seja, aquilo que é inteiro, é completo. Né? Então, algo integral é algo que é completo, que é inteiro, que é total. Né? Ou algo que não foi diminuído, nem foi alvo de restrição. Então, o integral é o não limitado, o não restrito, o não diminuído também. Né? E outra noção de integral é aquilo que contém o que é necessário, aquilo que é essencial, sem faltas. Né? Então, a gente fala assim de um produto integral, né? Um leite integral, um arroz integral, é que ele tem tudo ali. Né? Ele tem tudo. Né? Então, o arroz integral, né? Não refinado, o leite integral é o alimento que não falta nada. Ele tem todos os componentes iniciais, ele conserva os componentes iniciais, mantém as suas propriedades originais. Né? Então, de uma certa maneira, quando a gente remete isso à ideia de Jesus como homem integral, a gente está falando exatamente dessas qualidades. Né? Um ser que chegou na sua totalidade, não só na integração suas partes, que esse homem integral começa eu integrar minhas partes em mim mesmo, né? Eu não excluir nada de mim, que um homem que exclui parte da sua natureza é um homem dissociado, e homem dissociado é homem neurótico, né? É homem diabólico, né? Diabolos, em latim, quer dizer dissociado, dividido. Né? Uma pessoa dividida é pessoa diabólica, dissociada, né? O que é a noção de neurose, enquanto que símbolos é aquele que reúne, integra, né? O simbólico é reintegrar o que foi dividido. Né? Então, essa busca do ser integral é superar a divisão interna na integração das nossas partes divididas, não reconhecidas, para depois dessa integração chegar à totalidade no sentido de plenitude, que já é diferente, né? Que é a imagem realmente de Jesus, né? Como um ser integrado e integral, ou seja, completo, né? É perfeito, pleno, né? Então, essa é a noção. Silvia, colocar alguma coisa? Obrigada, Gelson. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse processo que você está dizendo, a questão do homem integral, que ele é todo, seria, por exemplo, o que o Jung chamaria o processo de individuação, quando ele consegue, porque você disse todas as partes separadas, esse processo de aprendizado, de sofrimento, de sobrepassar o sofrimento, seria o processo de individuação, seria isso, o que a Joana diz, o processo integral seria o que o Jung diz, processo de individuação? O processo de individuação vai ter três noções de individuação, né, Silvia? A noção de individuação do Jung
é justamente a individuação como chegar ao nível do indivíduo. Indivíduo quer dizer o homem não dividido, né? Um ser único. Então, quando a gente fala em indivíduo, a gente fala de um homem não dividido. A individuação é justamente esse processo de eu nascer no corpo, nascer psicologicamente como ego e nascer depois como self. Três tipos de nascimento que Jung vai dizer. E realizar esse self. E o self, ao mesmo tempo, é a essência da nossa realidade, também é a totalidade do nosso ser. Então, a individuação, enquanto a realização do self, seria essa dimensão de viver a nossa dimensão total como um ser não perfeito, daí para Jung, mas inteiro. A primeira noção de individuação é a noção de inteireza psicológica, de ter um indivíduo, uma pessoa não dividida. Tá? A segunda noção de individuação é a que a Joana traz daí, né? Que é a noção de busca do luminoso. Então, a individuação daí é um caminho de busca de plenitude. Então, a individuação, enquanto uma encarnação, representa esse caminho relativo, é um caminho ainda não pleno, né, que o Jung coloca, então é um caminho de busca de si mesmo, me reconhecer, tomar consciência do que eu sou e fazer as pazes, me reconciliar comigo mesmo. É essa individuação, me tornar inteiro, né? É uma inteireza do meu ser. A Joana, como ela trabalha na ideia de reencarnação e de evolução, ela vai ampliar esse conceito de individuação para fazer justamente esse caminho então, de evolução espiritual a viver o luminoso, encontrar Deus, né? Eu e Pai somos um só, né? Esse self não é só meu self individual, é a integração com a totalidade do meu ser e com o divino, né, Silvia? Quer dizer, então, por exemplo, o processo de individuação seria o primeiro estágio, que, por exemplo, a questão de aceitar a sua sombra, disciplinar teu ego, quer dizer, é o primeiro processo, você se inteirar para seguir, por exemplo, chegar nesse ponto luminoso e chegar a alcançar o processo de Deus, seria parte de... Porque de individuação ele já poria um monte de coisa junto. E esse outro seria, então, a integração do homem como ser com o divino, a parte divina que ele tem. Seria isso nesse processo? Essa primeira parte da individuação para Jung é tu viver a tua noção de self, que tem um self. Tá? Okay. A noção da Joana é que tu não só vive como um self, mas que tu se realize como self e chegar a essa integração daí com a totalidade do universo, nos mundos e com o divino. Tá? E a terceira noção de individuação, que Jung traz e a Joana também traz, é a noção que eu tenho que realizar como self o meu mito pessoal. Uma tarefa, né? Então, de uma certa maneira, a individuação daí seria eu poder me dar conta, né, daquilo que me cabe enquanto tarefa nesse mundo. Também isso tem a ver com a individuação. Quer dizer, então, esse processo, para a gente alcançar, teria é como se você tivesse um quest, uma viagem, para nós chegarmos nesse ponto de união com o divino, nós teremos que trabalhar uma certa coisa dentro, criar, por exemplo, que nem os cavaleiros da época medieval do rei Arthur, eles saíam procurando a taça sagrada. De certa forma, isso seria nós indo viajar, procurar, viver as aventuras e as coisas para chegar a alcançar a taça aqui dada por Jesus. Seria mais ou menos isso? Simbolicamente, sim. Ok. Sim. Thank you. Obrigada, Gelson. Muito bem. Lígia. Boa noite. Boa noite. Para ver se eu estou entendendo bem, o que eu entendo como homem integral, pelo que você está falando, Gelson, é que
no decorrer dos passados séculos e dos anos, a gente aprendeu muito a reprimir algumas potencialidades nossas, né? Algumas potencialidades foram demonizadas, como, por exemplo, a tristeza, a raiva, alguns sentimentos que são humanos, né? E a gente acaba aprendendo a reprimir esses sentimentos e acaba não trabalhando eles de forma mais apropriada. Então, eles acabam atuando em baixa vibração dentro da nossa personalidade, né? Então, o que eu entendo, e aí você me corrige se eu estiver errada, é que o homem integral é quando você se aceita integralmente para que essas potencialidades consigam se aflorar e aí sim você consiga trabalhar elas em alta vibração. Faz sentido? Faz sentido, só que aqui no caso, né, Lígia, esse aspecto integral seria ligado mais ao homem não dividido ao homem inteiro, porque o integral de Joana não é só a inteireza do nosso ser, é justamente a natureza enquanto condição já superior, né? Por isso que ela vai colocar Jesus como homem integral, né? Na verdade, o homem integral é esse vir a ser, que ainda não é ainda, que começa assim, pela essa inteireza da gente, de poder a gente aceitar e poder dialogar com nossas partes todas, reconhecendo que a gente é essa totalidade, né? Mas chegar no homem integral é chegar naquilo que o José colocou, chegar na figura de Jesus, né? Então é numa dimensão mais elevada que está usando o termo integral ali, tá? Obrigada. Olímpia? Gelson, eu não consegui alcançar quando você falou desse homem desassociado, citou a questão da neurose com os símbolos. Não sei se eu entendi, mas não consegui alcançar. Sim. Então, de uma certa maneira, é o seguinte, né, Olímpia? O símbolo ele é representado por uma aliança que se quebrou, tá? Então, o símbolo quer dizer religar, símbolo quer dizer reunir, né? Então, o simbólico integra, ele reúne, ele recupera o que já é a essência que era inteira, essa totalidade, que o círculo é uma ação de totalidade. Então, essa aliança representa o círculo, tá? Uma totalidade. Então, quando o círculo se quebra, a gente está num ser dissociado, neurótico. Então, enquanto que o simbólico, né, reúne, o diabólico divide. Diabolos é o que divide, símbolos é o que reúne, integra. Então, quando a gente fala em símbolo que integra, a gente está falando em duas coisas. Para a gente poder realmente integrar a nossa natureza nessa busca, a gente tem que sair do homem literal, do homem concreto, materialista, embrutecido, para o homem psicológico, o homem simbólico, sabe simbolizar, que sabe criar metáfora, sai do que é literal. E também o simbólico está falando dessas forças que o self mobiliza dentro de nós em favor dessa integração. O símbolo, justamente, é a linguagem da alma para que a gente possa reconhecer aquilo que é desconhecido em nós, tá? Nessa busca de integração. É nesse E, sentido que Gelson, e esse Oi. símbolo que você está falando é que o Jung traz, que pode emergir através de um sonho, né? Quando o nosso inconsciente está trazendo um material que está lá guardadinho, é desse mesmo material que você está falando? Sim, tudo é simbólico. Tudo é simbólico, né? Tudo pode ser simbólico, tudo pode ter alma, né? A gente fala em psicologia junguiana, né? A alma quer dizer vida interior. O símbolo representa, ele mostra que as coisas têm vida, vida psicológica e vida interior. Essa vida interior manifesta em tudo, nos sonhos, na própria realidade que se apresenta, não é só um fato, né? Ela é uma experiência simbólica, emocional. Quando a gente fala em símbolo, a gente está falando na linguagem da alma nesse sentido.
né? Ok, obrigada, Tá Gelson. bom. Clareou. Eu sou livre? Só para afirmar mesmo aqui, então o homem integral, do Gelson, ele já sofreu, porque você estava falando da individuação há pouco, né? Então, se ele não se divide, ele já está uno. Então, o homem integral, ele já não, não tem mais o que, ele já alcançou tudo, não é verdade? Porque ele já está individuado, ele já está planificado, ele já está. Nossa! Então nós temos muito tempo ainda para frente, porque Jesus alcançou, foi o único que alcançou. Não é verdade? Aqui a Só Joana queria está afirmar. colocando. Sim, aqui a Joana está colocando, então, Jesus com esse arquétipo, né? Esse arquétipo do homem integral. Realmente, ela está colocando aqui, né? Depois a gente vai aprofundar isso ao longo do ano, né? A gente vai aprofundar mais nesses primeiros encontros, essa dinâmica, né? Da figura do Cristo, do que ele representa, da proposta dele, do que ele trouxe para nós, do ponto de vista psicológico, né? Mas então hoje a gente está apenas começando a pensar nessa questão, né? E realmente, então, como homem integral, a Joana traz a figura como de Jesus como esse arquétipo do integral, representando, né? Então, como está ali no capítulo 16, né, do Refúgio da Alma, né? Essa integração, né? Essa expressão de uma perfeita harmonia entre todas as instâncias que nos pertencem, né? E, de uma certa maneira, daí aquilo que o José falou, da integração também da ânima e do ânimos, né? Da nossa natureza feminina e da nossa natureza masculina, né? Porque, de uma certa maneira, são forças básicas da alma, né? E não só da alma do universo, né? Isso André Luiz, no livro, no capítulo 13, né? Do Missionários da Luz, ele vai trazer justamente essa ideia, né? Que são forças de equilíbrio do universo que constitui a força criativa de transformação e de vida do universo, né? A força masculina e a força feminina. Começa lá nos astros, né? Na matéria, a relação da simpatia entre os elementos químicos, na força de atração, e assim vai, né? Até chegar na dimensão amorosa, né? Então, de uma certa maneira, a Joana vai dizer que Jesus, né, realmente ele atingiu, né, o desenvolvimento pleno das forças da natureza humana, tanto masculina como feminina, né? E como tal, então, ele se torna para nós não só um modelo, não só um padrão do arquétipo do homem integral, né? Ou seja, uma referência como uma fonte viva e permanente que nos ajuda a ter uma referência em favor do nosso caminho, mas ele se torna também um terapeuta, né? Então ele se torna maior que o terapeuta por excelência, né? Nosso instrutor, e penetra, né, profundamente na nossa alma, revelando o homem interior, né, e sendo, então, o nosso mensageiro e guia da nossa alma. Né? Então, essa é a proposta que a benfeitora vai trabalhar, que diz, de uma certa maneira, a gente vai estudar durante o ano. Então, a gente vai estudar aqui, nesse ano, a ideia de Jesus como o arquétipo do homem integral, Jesus como um símbolo da individuação também. A gente vai estudar, de uma certa maneira, processos centrais e básicos da individuação que ele exemplificou para nós, né?
A gente vai estudar a personalidade de Jesus também, né? De uma certa maneira, para poder entender isso, né? Então, e compreender a dinâmica da personalidade de Jesus. E, em quarto, a gente vai apresentar Jesus como psicoterapeuta e trazer também algumas processos terapêuticos que ele nos oferece para que a gente possa, de uma certa maneira, assimilar as possibilidades que ele nos deixou enquanto essa terapêutica em favor de todos nós. Então, esses 4 elementos vão estar presentes, né, de uma certa maneira, na nossa jornada desse ano. Tá? E aí a gente vai ver, assim, toda, de uma certa maneira, então a própria terapia que Jesus nos propõe está centrada no self, centrada nesse vir a ser, ou seja, Jesus não está preocupado, assim como os benfeitores espirituais. Os benfeitores espirituais não estão preocupados com o nosso passado. Se a gente for ver todos os livros de Manuel Filomeno de Miranda, do André Luiz, né, que trabalham com casos, né, histórias de espíritos, a gente vê assim que o foco da espiritualidade não é no passado. O foco da espiritualidade é em favor do futuro, do potencial, de promover o ser humano. Não importa o que tu errou, não importa o que tu fez, né? Vamos avançar, vamos trabalhar, vamos se ocupar, né? Vamos se esforçar, vamos buscar. Então, e por isso que Joana, em vários momentos, a obra dela vai reforçar a importância de se superar a culpa e favorecer o auto-perdão, né? Como elementos essenciais dessa caminhada, né? Então, todo conflito que se apresenta em nossa vida, seja ela de conteúdos dessa vida, seja conflitos que vêm de outras vidas, né? Na verdade, são forças que tensionam para justamente provocar em nós um movimento de superação, não para a gente ficar identificado e preso ao passado, né? Então, de uma certa maneira, a proposta de Jesus ele é baseada numa meta, né? E o Cláudio Sinotti, no capítulo 16, falou que é buscar primeiro o reino dos céus, né? E sua justiça. E tudo virá por acréscimo. Olha só que profunda essa mensagem de Jesus, quando ele estabelece para nós uma meta. Gente, não se percam nas coisinhas pequenas do mundo, né? Vamos focar no que é essencial, no que é maior, né? E porque o resto vem para acréscimo, né? Então, tudo isso a gente vai poder, de uma certa maneira, aprofundar aqui na medida que a gente vai avançando, né? Olímpia? É breve. Eu encontrei num livro de um koan zen budista, né? Que esse maestro zen, ele escreve, que traduzindo para o português, né? Que o nosso foco não deve ser o ponto de arrivo, o ponto da chegada, né? Mas o nosso foco deve ser no caminho, né? No processo. E tu estavas falando nessa tua fala e eu fiz um link que para mim foi muito interessante, né? Perceber essa leitura, essa possibilidade, porque às vezes eu quero me preocupar com a chegada, né? E nessa preocupação, essa ânsia de chegar na chegada, né? Na iluminação,
perde a possibilidade de aprender, de focar o que está no dia a dia, né, das nossas vidas. Era isso que eu queria compartilhar, que eu achei muito interessante nesse Koan Zen budista. A Olímpia tem a imagem do Shiva dançarino, né? Ele tá com o pé dobrado, né, para ir dançando, mas ao mesmo tempo ele está com o olho voltado para o horizonte. Então, na verdade, a dinâmica envolve isso. A gente tem uma meta, mas a gente tem que viver o processo, né? E esse processo a gente chama de presente, né? Viver o presente. Então, não ficar no passado, que gera depressão, culpa, nem ficar muito no futuro, que gera ansiedade, nem ansiedade, nem depressão, mas viver o presente. Então, é viver esse processo que estou falando, né? Santiago? Obrigado, Gelson. Me lembrei da figura de Judas, quando Jesus não perde tempo e de imediato ele descende espiritualmente hasta el lugar que Judas ocupa después de seu suicidio. Porque importaba el tiempo, es lo importante, no desaprovecharlo, no perderlo. Importaba que Judas se pusiera en acción cuanto antes para reivindicarse a sí mismo. Él ya encontraría dentro de sí el problema. No haría falta señalarle el problema. Él reconocía donde tenía su problema o lo reconocería con el tiempo, mas importaba que él se pusiera en acción cuanto antes para su propia recuperación, su propia regeneración. De ahí él confiesa que tardó 1000 años en perdonarse a sí mismo por la acción que cometiera en contra del justo, en contra del enviado. Mas, con todo, él consiguió llegar a Juana de Arco. Si Jesús no hubiera ido a recuperar a Judas, Judas hubiera tardado miles de años. Así solo tardó algunos cientos de años. ¿Sería esto así, Gelson? Y disculpe por la prolongação. Não, mas é isso mesmo, né? A gente vê assim que, de uma certa maneira, né, Santiago, Jesus não culpa, não julga, não condena Judas, né? Ele vai lá consolar Judas e estimular Judas para justamente, né, seguir em frente. Então, com certeza, esse é o caminho, realmente, né? Esse é o caminho. Silvia? Só uma coisa que, vindo porque o Salvador falou, mas Jesus conseguiu também ir buscar Judas, porque dentro de Judas ele já tinha feito a transformação, ele já tinha se arrependido. Então, ele conseguia Jesus conseguia ajudá-lo. E se ele não tivesse, eu não sei, posso ter entendido errado, mas dentro dele já houve um processo de transformação da culpa que ele se sentiu, que ele fez uma coisa errada e se arrependeu profundamente, e foi a conexão que ele pôde encontrar Jesus, porque se ele não tivesse feito, ele não teria sido alcançado, né? De uma maneira, mas é importante, né, Silvia, ter alguém, né, que diga assim, não
tu pode se perdoar também, né? Não é só uma questão de se arrepender, é uma questão de perdão também, né? Então, porque a gente pode se arrepender, mas ficar no remorso, né? Esse cuidado amoroso do Cristo, né, com Judas, mostra muito bem essa postura da proposta do Cristo, justamente, né, estimular a todos nós seguir em frente na nossa caminhada evolutiva. Muito bem, gente. Daí nós vamos já para o nosso encerramento. Semana que vem a gente continua um pouquinho mais no item 1, já vamos para o item 2 também, né, que é a questão de Jesus como modelo, e trabalhar a questão da sombra ali, né, que ali que Jesus venceu a sombra, falar um pouquinho disso daí semana que vem, e já entrar no item 2, Jesus como modelo. Tá bom?